Toda pessoa deve plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase por aí. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao De Galho em Galho, o podcast da Monk. Hoje um pouco diferente, que eu não estou no estúdio, estou na minha casa, em São Joaquim, gravando. Mas tem a nossa eco bag linda da Monk aqui, para lembrar do nosso estúdio. Eu sou a Leandra. Eu sou a redatora e coordenadora da redação na Monk e também a autora do primeiro livro da editora Monk, Delírios de um Coração Ansioso, Sensível e Intenso. Esse roxinho aqui. Esse livro é resultado da minha paixão pela escrita e eu vou te contar um pouco de como foi o processo e como nasceu essa coletânea de poesias, que é o meu livro, que fala de empoderamento e autoconhecimento feminino. Independente do seu objetivo, quando você pensa em escrever um livro, você vai passar por desafios. Não tem como escapar. Mesmo que você ame o que você faz, e na verdade, principalmente se você amar o que você faz, você vai colocar muita emoção naquilo, muito peso, responsabilidade, e cada decisão sua na criação desse livro vai ter um impacto muito forte. Um livro, ele não é um post, um story que você faz e se vai com o tempo. As decisões que você toma em um livro, elas podem te acompanhar por 5, 10, 20 anos, e não que você se arrependa das decisões que você tomou, mas é legal que no futuro você consiga olhar para trás e ver o seu primeiro livro, o seu segundo livro, como um retrato daquele momento que você estava passando e o que você sabia fazer, quais eram os recursos que você tinha para fazer aquele livro, e pensar sempre que você deu o seu melhor para entregar aquela obra. Então, realmente essa responsabilidade, ela tem um porquê e ela vai fazer toda a diferença no final do seu projeto. Eu sei que muita gente se visualiza pegando o livro, sentindo o cheiro. Eu amo cheirinho de livro novo e vendo as páginas. Tem gente que ama ver as páginas. Ui, spoiler! Esse meu aqui é mais amareladinha, Pollen Soft, as folhas. E a gente imagina como vai ser a capa, a gente imagina tudo, né? E pegando o livro nas mãos, realmente que eu posso te dizer que é essa sensação boa mesmo de ter conseguido colocar tudo que estava na sua cabeça em um lugar concentrado, assim. Então vale muito a pena se você tem esse sonho, assim como eu. Eu sei que às vezes parece muito distante, parece que não é todo mundo que pode publicar um livro, que você vai escrever e ninguém vai ler, mas parte de você tá ali. Então, quando você consegue ver isso se transformando e acontecendo, mesmo que você não saiba como, eu não sabia como ia acontecer o meu livro, mas aconteceu, eu vou te contar agora, e eu me joguei e fiz de tudo pra dar certo, assim. Então é o que eu te digo, na oportunidade que você tiver, agarre com toda a força, porque realmente ver um sonho se tornando realidade, pra muita gente pode parecer que você tá delirando, querendo muito mais do que você pode ter, mas o que realmente importa é você saber da sua história e o que você passou enquanto você fazia seu projeto, seu sonho acontecer. Então, por onde começar, né? Se você está começando agora a escrever e quer seguir essa carreira, a minha principal dica é treine muito. E não treine só a escrita, claro, também, né? Mas o que eu digo é treine o seu olhar, treine o jeito que você enxerga as pessoas na rua, treine os seus ouvidos, cuidado com as fofocas, mas treine os seus ouvidos, os seus olhos, os seus sentidos para você perceber mais o mundo e absorver mais coisas para você ter mais repertório para usar quando você for escrever. Então, treine também a escrita, claro, porque quanto mais você pratica, melhor você fica. Escreva todos os dias, se comprometa a fazer da escrita sua rotina, sua melhor amiga, e realmente tente cutucar as feridas mesmo, assim, se conhecer e tentando resgatar os seus sentimentos, as suas vivências, o que você já passou, para aprender a se expressar mais e soltar o que tem dentro de você. Porque todo mundo tem muita coisa dentro e se ouve e se entende de uma forma diferente e tem algo lindo para mostrar, mas nem todo mundo tá aberto e
a própria escrita para poder fazer isso. Uma coisa que eu faço muito há anos, assim, é fechar os meus olhos e imaginar aquilo que eu quero passar para as pessoas. Então, tentar sentir mesmo, assim, o que eu quero falar. Por exemplo, eu tô escrevendo um texto ali e eu tenho que falar como é se sentir traída, como é se sentir amada, como é perder alguém que você ama muito. Nem sempre eu vivo o que eu escrevo. Muitas vezes eu vivo, muitas vezes não. Então essa é uma forma de trazer um sentimento mais visceral, mais real, porque todo mundo sente isso, todo mundo sente medo, raiva, angústia, borboleta no estômago, euforia. E aí você aprende a colocar esses sentimentos, essas emoções em palavras, e isso se torna muito mais real e imersivo para quem tá te lendo. Agora, se você não quer fazer da escrita a sua carreira, você trabalha com outras coisas, mas você quer dividir o seu conhecimento sobre o seu trabalho em um livro, então eu tenho uma dica parecida, mas um pouco diferente. Quando você sabe muito de alguma coisa e está 100% dentro daquele universo, você esquece que outras pessoas não estão no mesmo nível, no mesmo patamar de conhecimento que você, principalmente quem você vai ensinar. Então, às vezes você tenta passar aquele conhecimento no seu ritmo e escrever do jeito que você já está imaginando, e a pessoa não vai conseguir se conectar com aquilo, porque para ela não faz parte do que ela vive, do que ela entende ainda. Então, sempre se coloque no lugar do seu leitor, sabe? Tenha essa empatia, porque se você pensar só em você e no que você gosta e no que você quer falar, você não vai chegar nessa pessoa e simplesmente essa comunicação vai ter um ruído. Então, pense na sua comunicação como um todo, né? Como você, como pessoa, como não só na escrita, mas tudo que você transmite. E aí você vai fazer um livro sobre que fala de qualidade de vida, com dicas, mas toda a tua comunicação ela é voltada para um ar de mais sabedoria, tranquilidade, calma, bem-estar. E se um amigo seu vai fazer um livro que fala de alimentação saudável, exercício físico, e aí ele vai para uma linha mais de uma sensação enérgica, alegre, forte, inspiradora, vocês dois estão falando da mesma coisa, que é saúde, mas de formas completamente diferentes. Em segundo lugar, não posso deixar de falar, né, de novo, treine. Não tenha medo de escrever, simplesmente. Eu sei que uma página em branco pode assustar muita gente, mas escreva sem julgamentos. Escreva e simplesmente deixe lá, mesmo que ninguém leia. Isso é essencial para que você cresça na sua escrita. E se expressar dessa forma acaba virando um hábito, o que inclusive é muito bom para você conseguir soltar os seus sentimentos. Então, não só na parte profissional, como na pessoal também. Mas vamos falar um pouco do processo da escrita, como que foi escrever um livro, como tudo começou, quais foram os desafios, né? Eu comecei a escrever com 11 anos. Foi uma história assim, a minha professora de português, na época, falou: vocês têm que fazer uma poesia e é pra semana que vem. Então, eu comecei a pensar o que eu podia falar. E eu com meu coração adolescente, apaixonado, pré-adolescente, né, apaixonado, eu escrevi um poema pra menina da minha sala que eu gostava. Ela me fez ler a poesia em voz alta na sala. Não vou citar nomes, não vou dizer pra quem era, mas Gustavo, agora você sabe que era pra você. E eu continuei escrevendo e aos poucos eu fui publicando aquilo que eu escrevia, tanto em blogs como em sites. E isso me fez também ir perdendo o medo do julgamento das pessoas. Porque enquanto você escreve só pra você, você acha que ninguém vai gostar. E aí é importante também dar a cara a tapa, assim, pro que os outros vão falar e tentar entender que a opinião das pessoas não deve ferir a tua vontade de escrever, mas sim te construir mais forte, sabe? E aí com o tempo eu comecei a fazer uma pira minha que era um texto por dia. Então na minha cabeça era assim, todo dia você vai fazer um texto, não importa se é grande ou pequeno, vai. Porque às vezes eu sou minha própria coach. E aí eu fui publicando algumas coisas que eu fazia, aí eu comecei a publicar no Instagram. E inclusive comecei a fazer aquelas artes de rua, que é Lambi Lambi, o nome, né? Então se você puder colocar aqui, Marcos, ou Fefo, que editar este vídeo.
E as pessoas foram me conhecendo um pouco mais na internet por causa desse trabalho. E quando você vai publicando, as pessoas começam a perguntar, né? Quando que vai sair o livro? E todo mundo fica falando de livro. Eu tinha muito essa vontade, então, quando chegou esse ano, eu prometi pra mim, eu vou fazer, e eu não sei como, mas eu vou fazer isso acontecer. E contando pra todo mundo, eu comecei também a me declarar, autodeclarar escritora. Porque antes eu tinha esse bloqueio e eu não entendo o que a gente tem, que a gente tem essa insegurança de pensar, ai, que os outros vão dizer, ela tá se achando, se dizendo escritora, cantora, artistas, essas profissões assim costumam ser mais nebulosas quando você se autodeclara antes de ter um best-seller, antes de ter alguma coisa muito grande, assim, vendas e, meu Deus, né, ser famoso, tem que ser famoso pra se chamar de artista. E na minha opinião, não, porque, olha só, uma pessoa que faz doce, ela é doceira. Uma pessoa que constrói uma parede de uma casa, é um cara que constrói uma parede de uma casa, é um pedreiro. E aí você escreve texto e não é escritora? Você canta e não é cantora? Que isso? Assim, ó, pega aqui tua carteirinha e vai lá que você é o que você quiser e não tem que esperar o aval de ninguém pra dizer nada pra você, entendeu? Ó a coach de novo aqui. Então, voltando ao livro, tem muitas formas de se fazer um livro, não existe uma só. Você pode fazer de forma independente, é uma opção. Você pode fazer um financiamento coletivo, que é aquela famosa vaquinha, né? Tem várias plataformas, inclusive, que você pode procurar na internet aí pra fazer. Era essa forma que eu tinha imaginado que eu ia fazer esse ano, mas daí os planos mudaram e foi melhor assim. Ou com editoras grandes ou editoras pequenas também, que vão te dar um super apoio. É muito bom, principalmente para quem tá perdido, assim, não sabe por onde começar, porque realmente publicar de forma independente é um esforço bem grande, assim. Então, eu recomendo editoras pequenas, como Editora Monk. É como se você entregasse teu sonho nas mãos de alguém que sabe o que fazer com ele, entendeu? E aí, dentro disso tem as opções de fazer livro físico, e-book, audiobook. Então, são muitas formas. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer e eu fiz um doc pra memorizar, assim, que era meu primeiro livro. E aí lá eu comecei a colocar tudo que eu tinha de texto. Eu juntei tudo e fui colocando lá. E foi bom pra eu conseguir ter num lugar só tudo que eu já tinha escrito. Mas ao mesmo tempo, o livro não é esse. O livro não é aquele doc. Tudo mudou e a gente tem que estar aberto para essa mudança também nesse processo criativo, né? E aí, agora vem a parte que entrou a Monkin no meu sonho de escrever um livro. Eu me lembro muito da minha entrevista para entrar na Monkin, de emprego, que o Eduardo, o CEO da Monkin, falou assim pra mim, tá, você faz texto, você faz arte, você faz social media, mas se for pra escolher o que que você quer fazer? E aí, eu já tava autodeclarada com minha carteirinha na mão, eu falei, eu sou escritora e eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E corta para meses depois, eu já trabalhando na Monkin, eu resolvi postar uma story, assim, despretensioso mesmo, mostrando que eu tava escrevendo meu livro. E acho que eu tinha colocado, o meu sonho tem tantas páginas, alguma coisa assim. E aí o Eduardo respondeu que a Monkin tava aberta pra me ajudar e tudo a realizar. Eu sei que a gente começou a conversar sobre o meu livro e a editora. E ali a gente acabou criando um planejamento de editora, já tava orçando, já tava, enfim, já tava fazendo tudo acontecer. Em poucos dias já existia uma apresentação que a gente fez para outras pessoas, porque a Monkin é uma startup de comunicação que já tinha muitas pessoas que poderiam trabalhar numa editora, que saberiam o que fazer, o que uma editora faz. Então a gente precisava mesmo era estruturar essa ideia para conseguir abraçar mais essa solução em comunicação. E aí foi isso que aconteceu. Agora, em off aqui, só pra você, vou te contar. Quando o Eduardo me mandou essa mensagem, aconteceu uma coisa muito engraçada. Que foi o seguinte, eu tava uns 3 dias com uma sensação de que eu ia ganhar um presente. E era
Sabe quando você é criança e você tá chegando o Natal, tá chegando o teu aniversário, e você sabe que vai ganhar um presente e já fica aquela expectativazinha assim? Eu tava com essa sensação. E no dia que ele me mandou mensagem, 1 hora antes, eu tinha falado isso para um amigo meu. Eu tô achando que algo muito bom vai acontecer comigo. Eu tenho provas, tá, dessa mensagem. Então foi muito especial e eu descobri poderes de sensitiva nesse dia. Eu sei que cada escritor, cada pessoa tem um processo diferente de escrita, né? Alguns escritores, eles conseguem despejar mesmo todo o livro, tudo que eles querem de uma vez só. Tem gente que vai para retiro, para um lugar isolado, para natureza, hotel, pousada, e fica lá 1 mês, assim, escrevendo. Meu sonho é chiquérrimo. É chiquíssimo, na verdade, certo? Dica. Tem gente também que vai fazendo aos poucos, vai fazendo o livro durante anos, assim, à medida que vai tendo tempo de escrever. E no meu caso, eu tinha tudo pronto, ou eu achava que eu tinha, porque eu estava redondamente enganada. Mas, porque como eu falei, meu livro era de poesia. E aí, quando eu comecei a separar as poesias e ver cada uma, eu comecei a achar tudo um grande lixo. E aí eu disse, que bom, ninguém vai ler. Parabéns pra mim. Tchau, tchau. E aí, parei, assim. Eu lembro que era uma madrugada e eu fiquei, meu Deus, e agora? E agora? E dali eu tive uma ideia e eu comecei a focar no ponto central, que foi quando eu vi que a minha escrita não era só pra mim, que ela ajudava outras pessoas, que foi quando eu comecei a falar de autoestima, de autoconhecimento, de dores que muitas mulheres, não só mulheres, mas muitas mulheres sentem. E quando eu comecei a compartilhar, eu comecei a receber mensagens de nossa, você me ajudou, esse texto serviu muito pra mim, pro meu momento de vida, áudio de pessoas chorando, assim, eu já recebi, então, agradecendo por aquilo. Então eu pensei, se eu quero fazer algo que realmente toque o coração das pessoas, eu preciso abrir o meu. Simplesmente. E aí eu comecei a fazer esse livro muito voltado para esses temas. Então a minha ideia foi construir uma narrativa entre os capítulos. Meu livro é Delírios de um Coração Ansioso, Sensível e Intenso. Então eu usei essas palavras ansioso para ser 1/3 do livro, a outra parte sensível e a outra parte intenso. Então esses capítulos eles contam uma história com início, meio e fim, mesmo que sejam textos separados, assim. E essa é a parte que eu mais gosto, porque essa foi a parte mais difícil, assim, sem dúvida. Construir uma coisa coesa, sabe? Uma coisa que é toda costuradinha ali. Tem coisa que eu fiz de propósito pra ver se alguém pegava. Tem texto que... Tem um texto que não tem pontuação e tá falando de um ponto final num relacionamento, porque daí o próximo vai emendar e vai continuar aquele relacionamento que não acabou. Tem um monte de coisa, tem uns easter eggs. Então, a minha maior felicidade é quando alguém repara em alguma coisa que eu deixei ali e vê esse cuidado que eu tive no fazer. E esses capítulos, eu vou mostrar pra vocês. Esse que é a princesa, ela tá dentro de uma... Tá focando, meninas? Agora, focou. Ela tá dentro de uma caixa esmagada, acho que dá pra entender bem o conceito, né? Vendo assim. Aí aqui a gente tem a perfeição, que é esse anel com espinhos e um balão bem frágil, prestes a estourar. E a gente também tem da parte do coração ansioso, mais o julgamento, que eu amo essa ilustração. Todos esses capítulos, eles representam muito essa repressão feminina que a gente sofre na sociedade desde sempre. O que causa na gente esses padrões estéticos e de comportamento, essa pressão social mesmo nos nossos ombros. E principalmente nesse início, numa visão um pouco mais jovem, mais imatura da vida, que vai amadurecendo ao longo do livro. Todos esses capítulos, esses 3, eles falam das consequências de você sofrer essa pressão e se negligenciar, se auto-sabotar, se deixar para depois, como tudo isso afeta a nossa saúde mental. Eu também falo muito de luto,
que foi um processo que eu vivi. Eu perdi meu pai bem recentemente, assim, então não teria como não colocar isso no livro. E tem uma homenagem para ele, uma carta para ele, então tem uns textos bem bonitos, assim. Eu queria muito que ele tivesse visto, então eu quis homenagear ele de alguma forma. E aí a gente finaliza com esse capítulo da bruxa, desse reencontro consigo mesma, na verdade, que é a bruxa, essa sabedoria ancestral feminina, que é justamente para falar dessa nossa habilidade enquanto mulher de queimar e continuar vivendo, continuar resistindo e saber se reconstruir realmente. Depois a gente tem a terceira fase, que seria a coragem, a liberdade, a chave da liberdade. Aqui é a minha favorita, eu amo tanto essa ilustração, que é a deusa. E é realmente esse encerramento de ciclo que muitas vezes se repete. Eu não quero dizer que uma mulher amadurece e vai passando por essas fases e fica tudo bem, porque a gente ainda sofre pressão social em todas as fases da nossa vida. E volta a ser a princesa e vai pra bruxa e volta pra princesa, e daqui a pouco é a deusa empoderada, então tem um monte de fase que a gente vive, mas é sobre essa força que a gente tem de lutar pelos nossos sonhos, aprender com os nossos erros, aprender a se colocar em primeiro lugar, a se priorizar. E essas ilustrações lindas aqui que eu falei que são cartas de tarô, elas foram feitas pelo meu irmão, inclusive a capa também. A capa que é um coração por trás desse lettering. Esse lettering foi ele que fez, também à mão. Ai, o livro é todo lindo, gente. Todo lindo. Eu amo demais, sou suspeita, né? Mas o meu irmão fez, me ajudou nesse projeto, que foi incrível. E por que eu trouxe o tarô, né? Porque o tarô, ele é uma fonte de autoconhecimento de muitos anos. E ele é muito usado dessa forma terapêutica, como eu gostaria que fosse também o livro, sabe? Pra pessoa ler e se observar, entender os próprios sentimentos a partir dessa leitura. E uma história legal que eu tenho sobre isso é que eu fiz uma leitura com uma sacerdotisa, que é a Helena Crauel, maravilhosa, nossa. E nessa leitura ela viu o tarô pra mim e eu queria fazer meio que uma confirmação de que era esse o caminho do livro, que eu deveria seguir por esse caminho mesmo de tarô, uma coisa mais mística, porque era uma conexão maior com o feminino. E aí a Helena, durante a leitura, sem saber de como era exatamente o meu projeto, ela viu uma bruxa. Ela viu uma bruxa na leitura. Então, assim, eu não tenho o que dizer pra você, minha querida. Eu não tenho o que te falar. É simplesmente isso que aconteceu, tá? Estou te falando fatos aqui. Então, no processo das ilustrações, né? Voltando. Eu falei com meu irmão e aí eu falei pra ele exatamente o que eu queria das ilustrações, que eu não queria que a personagem tivesse um biotipo específico e nem que tivesse uma cor, um tom de pele e tudo mais. Então a gente escolheu fazer que ela fosse rosa, né? Que são essas cores do livro, rosa, roxo, um amarelo bem vivo também, para seguir essa história que a gente queria contar, mais plural mesmo. E aí eu fui fazendo o briefing de cada arte. Claro que eu contei com a criatividade dele para tornar tudo isso real. E teve muita coisa que ele fez que me surpreendeu, assim, eu não tinha ideia e ele pegou a essência do livro e transformou aquilo em ilustração. Ele disse que as minhas ideias eram tão misturadas, assim, com coisa que eu achava que era minimalista e não era, com coisa que era mais dark e neon, enfim, eu misturei tanta coisa que ele me falou assim: você está querendo o Zezé de Camargo no Rock in Rio, isso não faz sentido. E aí eu peguei, tá, então vamos entender aqui. E eu senti que a estética ficou, assim, impecável, realmente. No final, essa união de irmãos deu muito certo. E no fim é isso que o artista faz, né? Ele traduz o que você quer dizer e não consegue em forma de poesia, em forma de ilustração, em uma música. Então isso é muito bonito, assim. Eu sempre gosto muito de estar em contato com pessoas envolvidas com arte, porque é essa mistura que faz a gente criar coisas muito únicas. E nesse processo de criação também teve a revisão do livro, que foi feita com a Marina Viana, redatora da Monk,
que abraçou mesmo as minhas ideias, o meu jeito de escrever mais informal. A gente conversou muito sobre várias questões, assim, e até uma coisa que eu queria trazer, que essa minha professora, que ela me incentivou a escrever aquela poesia lá que eu contei no começo, eu trazia outras poesias pra ela e ela sempre me falava: olha, você tá me perguntando aqui coisa de gramática, ortografia, mas tudo depende do autor. E ela sempre me puxou muito pra isso, assim, de seja autêntica, sabe? Veja, claro, é muito importante você seguir a gramática, a ortografia, a língua portuguesa, mas não deixe a sua essência de lado para seguir o tradicional, o que você acha que deve ser feito. Até tem um livro que eu gosto bastante, que é Tudo Nela Brilha e Queima, que é da Riane Leão, uma autora brasileira. E essa autora, ela fez os poemas sem pontuação e sem letra maiúscula. E eles são lindos e eles são tão únicos que você enxerga a escrita dela ali, sabe? Eu acho isso muito bonito. Então, eu também usei da informalidade em muitos textos, porque eu queria realmente trazer essa poesia mais acessível para todo mundo, e é o jeito que eu mais gosto de escrever, realmente. Então foi muito bom que a Marina conseguiu me guiar nesse processo de revisão também, para eu sentir mais confiança daquilo que eu estava fazendo. Se você me ouviu até agora e tá aí pensando, beleza, mas eu já tenho meu livro pronto, o que eu faço? Então, meu anjão, eu vou te perguntar, será que tem mesmo? Você foi lá olhar na Câmara Brasileira do Livro, pegar o teu registro de direitos autorais? Foi fazer o ISBN? Porque tudo isso, todos esses registros, eles vão te poupar de uma grande dor de cabeça que você pode ter, chamada plágio, né? Além que o ISBN, que é esse registro aí, ele é um númerozinho que é como se fosse o RG do teu livro. É um registro que para catalogar o teu livro em diversos países, assim, sabe? Para ele ter esse selo de único em todos os lugares. E é bem mais barato do que você pensa e vale muito a pena, porque você faz uma vez e aí tá pronto, fica registrado ali, já tá tudo certinho, pode fazer online, então é bem fácil de fazer mesmo. Eu fiz e eu recomendo porque é essa segurança de tá tudo direitinho, sabe? Então, beleza, se o seu livro foi escrito, revisado, tem ilustração, tem capa, já tá tudo ok. E se ele foi diagramado por um profissional do design, que não é o meu caso, porque eu diagramei sozinha, respeite minha história, que eu quis diagramar sozinha, tá? Mas um profissional do design também é muito importante nessas horas, porque ele vai saber muito melhor do que a gente como fazer. Se tá tudo certinho, bora pra uma gráfica. Essa parte é muito importante também. Não pense que a parte anterior acabou o livro, não. Tem mais chão por vir. Essa parte é uma parte também muito gostosa, assim, de final. Eu espero demais que você encontre uma gráfica confiável, responsável. E te digo, se você tá pensando em falar com uma gráfica que não te responde, que não te dá suporte, que você não sabe nada sobre ela, mas é muito barata, a que preço? Entendeu? Eu te digo que eu não deixaria nas mãos de qualquer pessoa. Entende? Essa fase, ela é muito delicada porque todo um trabalho já foi feito. E aí, eu não sei se você vai fazer de forma independente, mas se você for fazer de forma independente, tome muito, muito cuidado nessa parte. Não deixe de tirar todas as suas dúvidas, mesmo se você achar que elas são bobas. A gente tem aqui na editora Monk uma gráfica parceira que é a Gráfica Rocha. Nossa, eu fui muito bem atendida por eles, a Elizabeth me atendeu. E eu enchi o saco da Elizabeth, assim, até não poder mais. Eu perguntei cada coisa pra ela e ela me respondia e me ajudava e me guiava em tudo. Então, assim, foi essencial. Eu já sabia mais ou menos como que eu queria que ele fosse, de tamanho e tudo mais, mas tinha a questão de escolher que tipo de folha usar pra capa, pro miolo e tudo mais. Então, tudo isso, uma gráfica que entregue no prazo, que não te enrole, que não te passe a perna, tudo isso é bem, bem importante para finalizar esse processo do jeito certo. Então, antes de fazer a quantidade de impressões que você quer, se são 100, 200, 500, 1000,
10 mil, não sei quantos você está pensando em fazer, mas antes de tudo você vai fazer um teste que se chama boneco. Eles chamam de boneco, que é uma prova, assim, que você vai receber. E ele não é exatamente o livro na versão final, ele é uma versão para você poder checar se tá tudo ok com as cores, com a diagramação. Inclusive, das cores, é importante, caso você não saiba, você olhar que as cores de impressão, elas não são as mesmas cores que você vê no celular, que você vê no computador. Elas são outro formato aí e elas ficam diferentes, então não sei se você vai fazer com um profissional do design ou não, mas é bem importante cuidar isso para o livro não sair, por exemplo, você quer ele vermelho e ele sai marrom, entendeu? Então, cuide muito isso, para você não se frustrar. Tente verificar cada detalhezinho, leia o livro, não olhe só por cima, veja se está tudo certo. Eu, por exemplo, fiz 2 bonecos e mais uma prova de capa para ter certeza que era aquilo mesmo. Veja também o conforto da leitura, se está confortável de manusear o livro, de ler. Se não está, por exemplo, um livro mais didático normalmente tem aquela página mais clara, assim, né? Aí um livro mais denso, mais de poesia, muita gente prefere aquelas amarelinhas, a Pollen Soft. Então, dá uma olhada nisso, assim, dá uma pesquisada também, é bem importante para você entender que tipo de material que você vai fazer, para quem que você vai entregar esse material, né? Quem que vai ler esse livro, e entregar esse conforto, assim, se é uma pessoa que vai ler por muitas horas, é importante que ela não fique com a vista cansada, né? E aí, se você já tá com os livros impressos, meu amigo, você já devia estar divulgando este livro antes de estar com ele impresso. Mas nunca é tarde, é hora de soltar ele pro mundo. Use as suas redes sociais, a internet é uma ferramenta incrível de divulgação, de marketing. Provavelmente você já sabe disso, você tá aqui me vendo. Mas faça uma expectativa desse lançamento mesmo, faça as pessoas quererem entrar no seu universo. Eu fiz sessão de fotos, fiz um monte de coisa e eu senti que às vezes a gente tem medo de ser chato, de ser repetitivo, mas no fim dá muito resultado você tá numa constância ali de produção de conteúdo para que as pessoas lembrem do que você está fazendo. E também faça um lançamento, faça um coquetel, um evento, alguma coisa, que seja pequeno, seja grande. Não se prive de viver esse momento, porque realmente lançar um livro é uma realização tão legal que passar batida é até triste. Acho que até o livro fica triste de não estiver fazendo o lançamento para mostrar ele, porque é um investimento de tempo, dinheiro e é muito da gente doado ali. Então merece essa celebração mesmo. O meu lançamento aconteceu dia 23 de agosto na Acarte, foi num evento da Monkin, que foi o Dá Teus Pulos, um evento de marketing. Teve várias palestras, várias ativações, foi muito legal. E no dia, assim, eu tava muito confortável e eu tive até uma sensação esquisita na hora que eu tava autografando os primeiros livros, assim, que parecia que tava tudo em câmera lenta. Tinha vários amigos, colegas de trabalho, muitas pessoas que eu sentia que torciam por mim, e isso é o mais bonito, assim. Então, depois eu até fiz um na minha cidade natal também, que é São Joaquim, e aí foi muito legal também, porque tinha mais gente ainda da minha família, gente que veio de longe, amigos, tinha até meu avô, meu avô tava lá, um beijo, vô. Meu avô também é escritor, então foi muito legal ter ele lá. Eu senti muita falta do meu pai nesse dia, tava minha mãe e meu irmão lá, e eu queria muito que ele tivesse visto esse dia, mas é por isso que eu te falo, assim, de celebrar. Celebrar com as pessoas que importam pra você e que se importam com você, porque é só isso que importa. É realmente estar perto dessas pessoas é tudo o que importa. E aí eu continuo divulgando meu livro. Se você for lá em @leandraporto no Instagram, você vai me encontrar. E aí você clica no link da bio e você pode comprar meu livro lá na Amazon. E eu assino pra você com um recadinho especial, eu envio pra todo o Brasil. Muito, muito, muito obrigada por ficar comigo até o final. E eu vejo vocês no próximo De Galho em Galho, eu tô sempre por aqui.
Um beijo, peçam pra eu voltar.